Olá, alunos aí da disciplina de Elementos de Máquinas 2, fazer uma aula aí, aula número 11, sobre tipos de engrenagens cilíndricas de dentes retos, ok? Então começar aí nessa parte aí, nessa área agora a gente viu até agora tinha visto até então a parte de fadiga, né? Como é que você calcula aí os esforços, os elementos de máquinas sujeita a esforço dinâmico, esforço repetitivo. Então vai entrar aí agora falando mesmo de cada elemento de máquina, de cada um, né? É o seguinte, então começar aí pelas engrenagens, os tipos de engrenagens. A nossa referência aqui é o capítulo 12 do livro de Projeto de Máquinas do Robert Norton, quarta edição, e o capítulo 8 do livro Elementos de Máquinas, nona edição, do Sachs Melkonian. A gente usou o livro do Norton, né, para estudar, o livro de referência. Eu usei o livro do Norton para estudar a parte de fadiga. Para estudar engrenagens de dentes retos, eu estou usando os dois. O livro do Norton, ele é mais completo, bem mais detalhado, tá? E tem bem mais informação. O Sachs Melkonian, ele é menos detalhado, porém ele é mais simples, ele é mais direto ao ponto. O que acontece? O nosso curso aqui, a gente não vai dar tempo de ver tanta coisa igual o livro do Norton apresenta, não. Então eu vou me basear um pouco aí no livro do Melkonian, que é mais enxuto, tá bom? Pelo tempo que a gente tem aqui, pra gente poder ver os elementos de máquina que temos que ver ainda, né? Então pegar o Sachs Melkonian também. As engrenagens cilíndricas de dentes retos, né, o tipo mais comum de engrenagem, mais usual, mais barato de se fabricar e mais usada. A engrenagem de dente reto é uma engrenagem cilíndrica, né, como o nome diz aqui, cilíndrica, e o dente dela, tá vendo? O dente dela é reto aqui, que depois vocês vão ver os dentes helicoidal também, como que é diferente. A princípio aqui eu vou fazer uma apresentação, né, inicial aqui da matéria, depois a gente vai entrar em mais detalhes aí de como fazer os cálculos mesmo, a parte geométrica da engrenagem de dente reto, e depois a parte de cálculos, tem a parte geométrica, análise cinemática, análise dinâmica e análise estrutural da engrenagem, tá bom? A engrenagem, o que é a engrenagem? Nada mais é do que uma roda dentada em que você tem que usada para transmitir um movimento, certo? Com uma certa relação de movimento, relação de velocidades ou relação de torques. O dente da engrenagem, gente, a gente vai ver em mais detalhes. Depois nos dentes da engrenagem, ele tem um formato. Por que desse formato aqui que vocês estão vendo assim, ó? Esse formato do dente aí, ele é ele é feito de tal forma que uma engrenagem, o dente de uma engrenagem, um engrenamento, né, feito aqui, uma engrenagem sobre a outra, ele rola um sobre o outro, e não desliza, não há deslizamento de um dente sobre o outro, entendeu? Se essa curva aqui, se essa linha do dente aqui fosse, eu estou apontando com o cursor aqui, deixa eu ver aqui se acho que não está vendo não. Peraí, não está? O dente do cursor, o dente a forma do dente aqui, se fosse uma linha reta aqui, seria até mais fácil de fabricar, porém teria muito atrito. Aí você tem tanto desgaste, aí o problema de atrito aqui é o desgaste da engrenagem. Deixa eu mudar aqui um minutinho, deixa eu fazer uma mudança aqui rapidinho. Essa mudança aqui, peraí, só para cá essa aqui, deixa eu dar uma pausa, né? Então o formato do dente aqui, ele é feito de tal forma que haja deslizamento de um dente sobre o outro e que haja rolamento de um dente sobre o outro e não haja deslizamento. Porque se houver deslizamento, tem dois problemas. Tem um atrito, né, que gera, e você gera desgaste no dente, você vai ter uma engrenagem que vai ter uma vida útil curta,
e além disso você tem um problema de perda de eficiência de engrenamento aí. A potência transmitida, ela não é a potência do eixo motor, ela é maior que a potência do eixo movido, devido a você ter uma perdazinha aqui. Se esse dente for, a linha for reta aqui, a perda é bem maior de eficiência, ok? Então tem um formato próprio desse dente aqui para evitar o desgaste e evitar também a perda de potência no momento da transmissão. Aqui tem engrenagens internas e engrenamento externo, ok? A engrenagem interna, a velocidade angular das duas engrenagens, do par de engrenagens, das duas engrenagens do par, ele vai girar no mesmo sentido. E na engrenagem externa gira em sentidos opostos, ok? Você tem esses dois tipos de engrenamento. A engrenagem menor, ela é chamada de pinhão, e a engrenagem maior é chamada de coroa. Então você tem essa pequenininha que é chamada de pinhão e essa grande é chamada de coroa, ok? Aqui também, ó, no engrenamento externo também você tem a pequena, é chamada de pinhão, e a maior é chamada de coroa. Então aqui a gente tem a engrenagem cremalheira. A cremalheira é essa linha, essa barra aqui, né? Essa barra reta, tá vendo? Com os dentes que se encaixam aqui com a engrenagem. Esse aqui é muito usado, por exemplo, em portão automático, portão eletrônico, né? Portão eletrônico você tem o motor, ele é ligado aqui no pinhão, e a cremalheira aqui está conectada ao portão, certo? Então quando você põe o motor começa a girar, ele movimenta essa cremalheira aqui, ó, e abre o portão e fecha o portão. Então o par engrenagem pinhão cremalheira, né, na verdade, ele faz a transformação de um movimento rotativo e um movimento de translação, esse conjunto aqui. A cremalheira, ela pode ser entendida como sendo uma engrenagem de raio infinito, né? Se você for aumentando o raio do círculo da engrenagem, né, vai chegar uma hora que ele vai, se o raio tender infinito, vai ficar uma linha reta aqui, ok? Então essa é a cremalheira. Aqui está o exemplo um desenho aqui, né, do engrenamento, o desenho aqui 3D e aqui o 2D para você ver o engrenamento. Continuando os tipos de engrenagem, a engrenagem é uma roda dentada, cabe o engenheiro mecânico que cabe projetar e fabricar as engrenagens para atender os seguintes requisitos, né? O formato do dente deve ser tal que tenha melhor eficiência na transmissão, menor atrito, na maioria das vezes o rendimento deve ser superior a 97 ou 98%, chegando em 99%, tá, o rendimento de um par de engrenagem. Isso aí, o rendimento aí te diz o seguinte: a potência de entrada e a potência de saída. Se o rendimento for 99%, por exemplo, imagina lá imagina aqui que você está fazendo a transmissão entre esse pinhão aqui e a cremalheira, né? Se o rendimento for de 99%, significa que a potência que você tem no eixo aqui, a potência aqui é o que? É torque vezes velocidade angular, não é isso? Então a relação de velocidade, ela é uma relação geométrica, certo? Então você tem perda de torque aí, na verdade. Então a potência no eixo aqui do pinhão é o torque vezes a velocidade angular. A potência aqui na cremalheira é o que? Força vezes velocidade, não é isso? Porque aqui você tem um movimento linear. Então a potência, se a eficiência for 99%, significa que a potência mecânica, a potência aqui na potência tem que ser mecânica, né? Potência aqui na cremalheira vai ser 99% da potência no pinhão, tá bom?
E tem que ter o projeto é bom ter baixo ruído, certo? E o dente não pode quebrar nas mais diversas solicitações de trabalho. E obedecer todos os critérios cinemáticos, dinâmicos, de vibração e estrutural. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque fazer uma engrenagem pode ser enxergado assim como sendo uma coisa fácil. Muitas vezes algumas aplicações de engrenagem, o pessoal não se preocupa tanto com a questão de ruído e eficiência e atrito, né? Por exemplo, naquelas engrenagenzinhas de churrasqueira que você tem ali, aquela engrenagem que faz o espeto ficar girando, aquilo ali eu já vi muitas vezes o pessoal fazer sem muito critério aquilo ali, né? Só que ali não tem problema também você perder eficiência ali, o pessoal não está muito preocupado com isso. Mas numa máquina, num carro, por exemplo, num câmbio, uma transmissão, por exemplo, de um automóvel, é muito importante fazer o projeto bem feito. Para quê? O formato do dente ficar bem certinho, tanto em termos de projeto, em termos de fabricação, para você ter uma durabilidade da caixa de marcha ser grande. Uma caixa de marcha é cara, é bem custoso. Então, se o projeto não for bem feito, além de você ter problema de perda de potência, vai ter um desgaste muito alto e a máquina, a caixa de marcha vai durar pouco. Então as engrenagens automotivas, por exemplo, elas são muito bem fabricadas, tá? A qualidade de fabricação delas tem que ser muito boa. Então esse dente aqui, esse formato do dente aqui, tem que ser um formato caprichado aí. Outros tipos de engrenagem aqui, né? Você tem engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, que é essa aqui, tá vendo? A diferença entre a de dente reto e a de dente helicoidal. Todas as duas são cilíndricas. Por quê? Porque essa parte aqui, o miolo da engrenagem, ele é um cilindro, certo? Esse aqui é um círculo e você tem uma determinada largura aqui, então forma um cilindro. Só que o dente helicoidal, ele tem uma inclinação aqui, não sei se dá para você reparar. Aqui você tem no pinhão, dá para ver melhor ainda, ó, no pinhão aqui e na coroa, certo? Todas as duas são engrenagens, tá? Na verdade aqui, gente, todas as duas são engrenagens, né? No par de engrenagem, a menor é chamada de pinhão e a maior é chamada de coroa. Você vai ver em algumas literaturas também chamando essa aqui só de engrenagem e essa aqui de pinhão, tá bom? Mas então as duas coisas são comuns, chamar de engrenagem a maior e chamar de coroa também. Você tem também a engrenagem movida e a engrenagem motora e a engrenagem movida. Na maioria dos casos a engrenagem motora, ela é o pinhão, porque você tem na maioria das vezes você tem uma redução de velocidade e aumento de torque, tá bom? Na transmissão por engrenagem é isso aqui, né? Se você tiver a engrenagem motora for menor, for o pinhão aqui, o que acontece? A engrenagem menor, ela vai ter uma velocidade maior. A relação de velocidades aqui é a relação, a gente vai ver isso mais adiante também com mais detalhe. A relação de velocidades, ela é a relação do número de dentes e também a relação de diâmetros aqui, tá? Das engrenagens. Então se você tiver a engrenagem motora for engrenagem menor, o que vai acontecer? Você vai ter uma redução de velocidade na transmissão, né? Essa engrenagem que roda mais rápido, e vai ter um aumento de torque, ok? Isso aí na maioria das vezes desejável ter esse tipo de transmissão, né? aumento de torque e diminuição de velocidade, porque os motores eles giram muito rápidos. Normalmente os motores eles giram mais rápidos do que a máquina movida que você precisa. Então, por exemplo, um motor elétrico aí ele gira em torno de, tem motor de 900 RPM, 1200 RPM, 1800, 3600, né, RPM. Então, normalmente quando você liga uma máquina, um motor elétrico, ele quer acionar alguma máquina, na maioria das vezes essas máquinas, o movimento dela é mais lento do que o do motor. Então você usa uma relação de transmissão de tal forma que reduza a velocidade e aumenta o torque, ok?
Aqui tem a velocidade engrenagens cônicas a 90 graus, tá vendo? A engrenagem cônica, você vê que ela transmite um movimento em eixos diferentes, tá vendo? Ó, em eixo aqui no caso de 90 graus, né? Esse aqui. Esse aqui, por exemplo, uma aplicação disso aqui seria no automóvel. Você tem o eixo do automóvel, ele vem do motor, não é isso? E as rodas do carro, elas estão em direção ortogonal ao eixo do carro. Então eu preciso de uma engrenagem desse tipo aqui, ó, uma engrenagem cônica a 90 graus. A engrenagem, qual a diferença da engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais e dente reto em termos de aplicação, né? As de dentes helicoidais, elas são mais silenciosas do que a engrenagem de dente reto. A engrenagem de dente reto ela é mais fácil de fabricar, é mais barata, não é isso, do que a outra. E helicoidal ela é mais cara, mais difícil de fabricar, porém ela é mais silenciosa e tem uma eficiência melhor também, tá? Então, onde se desejar aí uma transmissão mais silenciosa, aí às vezes o engenheiro tem que avaliar se vale a pena fazer uma engrenagem um pouco mais cara, que é do tipo cilíndrica de dentes helicoidais. Essa aqui tem a aplicação específica dela, que é você mudar quando os eixos não são paralelos, né? Isso, a engrenagem de dentes, a engrenagens cilíndricas, elas são aplicadas quando você tem eixos paralelos, e as engrenagens cônicas quando os eixos não são paralelos. Pode ser 90 graus e pode ser outros ângulos também, ó. Aqui, por exemplo, você tem uma engrenagem cônica a 75 graus, uma engrenagem cônica, um par de engrenagens, né, a 120 graus, tá vendo? Então a engrenagem cônica ela permite aí você variar a direção dos eixos aqui, não precisa ser só ortogonal, pode ser de diversos ângulos diferentes, ok? Então você tem esse tipo de engrenamento. Aí você usa essa aí, engrenagem. Também é mais difícil, é claro, mais difícil de fabricar do que a engrenagem cilíndrica de dentes retos, e porém mais cara também, tá? A coroa e rosca sem fim. A coroa e rosca sem fim, você tem aqui a coroa e tem a rosca sem fim. Aqui você transmite, aqui quando você tem uma relação, isso aqui quando você tem uma relação de velocidades muito grande, tá? Você tem uma velocidade pequena, bem pequena em uma e bem grande na outra. Aí você usa essa tipo de transmissão aqui, coroa e rosca sem fim. Aqui engrenagens helicoidais de dentes ortogonais. Essas aqui, tá vendo? Você tem em eixos reversos. Repare que a direção do eixo aqui, ó, a direção desse eixo aqui da coroa e a direção do eixo do pinhão, tá vendo? São eixos em direções, não são paralelos, né? Tá vendo? São diferentes. Aí você usa helicoidal de dentes ortogonais. Engrenagens helicoidais de eixos reversos. Aqui você tem eixos reversos, né? Que não são paralelos e também não são ortogonais. Eles são reversos. Aí você viu lá em geometria analítica como é que são retas. Existem as retas paralelas, as retas concorrentes, não é isso? Concorrentes. As retas paralelas não se cruzam nunca. As retas concorrentes, elas se cruzam em algum ponto. E as retas reversas, elas não se cruzam, mas também não são paralelas, que no caso é reverso. Então você tem aí essas engrenagens helicoidais para esse tipo de transmissão também. Então aqui já vimos as engrenagens. Então é um meio fácil de transferir movimento rotatório de um eixo a outro, com um par de cilindros rodando, né? Esses podem ser conjuntos externos de cilindro rolando, como mostra a figura abaixo. Essas figuras aqui, esses números são da referência que é do livro do Norton. Aqui eu tenho
isso aqui é uma forma de transferir movimento, né, através de dois cilindros, um rolando sobre o outro. Aqui uns cilindros externos e aqui cilindros internos, ok? A diferença de cilindros aqui e quando você tem cilindros lisos, né, e cilindros com dente, é a questão do atrito. Essa aqui você tem uma limitação aqui da questão do torque que você pode transferir um para o outro. Esse tipo aqui eu já vi muito usado em parques de diversões. Quando você tem, por exemplo, uma roda gigante, eles colocam um pneu aqui e um aqui, ó, dois pneus fazendo atrito um contra o outro, e aí um vai girando e aciona o outro, certo? Aí o problema disso aí nas máquinas é a questão de torque. Se o torque for muito grande para os diâmetros que eu tenho aqui, né? Aí às vezes pode haver deslizamento aqui se for cilindro reto. Aí por isso que vem a ideia então de colocar dentes aqui, né, isso, nos dois cilindros, porque aí você não tem deslizamento. Se tiver um torque aí excessivo, poderia quebrar o dente, né? Mas se o dente for corretamente projetado, ele vai suportar aí os torques de trabalho. Então a ideia de engrenagem é essa aí, tá? É você aumentar a capacidade de transmissão de torque. Então tá aqui, ó, as principais deficiências do mecanismo de comando de rolamento é a capacidade de baixo torque, né? Por isso que se usa então o dente. Alguns mecanismos de comando requerem sintonia também. O engrenamento ele tem uma transmissão aqui com sintonia, né? Não tem a relação de velocidade que vai ser sempre a mesma, tá? Não tem deslizamento, né? Você tem o sincronismo. E como eu falei aqui, a menor é chamada de pinhão, a maior é chamada de... o Norton chama de engrenagem maior, mas o Sark chama de coroa. É muito comum usar coroa aqui para maior e pinhão para pequena. A razão de velocidade angular, ela a razão de velocidade, gente, é igual a razão de raio, tá? De raio aqui das velocidades. Então eu tenho a razão de velocidade angular, ela é a razão dos raios, ela é a razão dos torques também, a menos que você tenha ali uma perdazinha de potência, né? Se você não considerar a perda de eficiência, aí a relação de velocidade serve também para a relação de torque. Se for um cálculo mais preciso, né, você tem que considerar a perda de torque. Aí você tem aí o torque de saída vai ser um pouquinho menor do que o torque de entrada, considerando a relação de transmissão, dividido pela relação de transmissão. Aqui o mais e menos, por quê? Porque a razão de velocidade ela é sempre positiva. É sempre positiva, maior que 1, na verdade. Então pode ser... não, esse mais e menos aqui é porque você pode ter a engrenagem interna e a engrenagem externa, tá? Então por isso que pode ter esse mais e menos aqui. Os raios de referência na equação acima são aqueles do cilindro rodando. Esses raios aqui, interno e externo, eles são os raios desses cilindros aqui. Por quê? Porque numa engrenagem, aí bate aquela dúvida, tá? Se a minha razão de velocidade ela é a razão de raios, qual raio que eu vou pegar? Eu vou pegar o raio. Aqui eu tenho um diâmetro da parte externa e tem um diâmetro da parte interna, não é isso? Do dente aqui, eu tenho tanto o diâmetro. Qual que eu vou pegar? Para aquela relação não é nenhum nem outro, a gente vai ver isso aí mais à frente. A relação de raios que eu pego aqui para poder me dar a relação de velocidades é a relação do cilindro liso, tá? Eu considero como sendo um cilindro, eu imagino na verdade um cilindro ali lisos, né, sem dentes, girando um contra o outro, e aí essa é chamada de circunferência primitiva, essa circunferência aqui, tá? A gente vai ver depois como é que chega nela direitinho aí. Então a lei fundamental de engrenamento, né? A superfície de rotação dos cilindros se transformarão em circunferência de referência primitiva e os diâmetros correspondentes em diâmetros de referência primitivos das engrenagens.
Os pontos de contato entre os cilindros jazem na linha de centro, como mostrado nessa figura aqui. Aqui você tem aqui qual curva que o dente tem que ter para eu ter para que haja rolamento de um dente sobre o outro e não haja deslizamento. Como eu falei, se houver deslizamento de um dente sobre o outro, vai ter o problema de desgaste prematuro do dente e o problema de perda de eficiência de transmissão, perda de potência, certo? Então, para isso, existem na verdade várias curvas que o dente pode ter para que haja rolamento, certo? Existe a curva cicloide, existe a curva involuta ou envolvente, o nome dessa curva, e existem também muitas outras curvas. A mais usada aí, de longe, é a envolvente. A gente vai ver como é que chega nessa curva aqui. A fabricação de engrenagem, ela é feita com uma fresa que já vem pronta, né, de tal forma que você coloca o disco na fresadora, coloca a fresa, o disco vai girando e na fresadora, né, e a fresa vai girando também, e a fresa já vai usinando esse disco e já dá exatamente esse formato desse dente. Então as fresas, elas já são fabricadas para poder usinar o disco com esse formato aqui, tá bom? Então já é feito assim, ó, a coisa. Isso aqui o engenheiro tem que desenhar, projetar corretamente, né? Mas a fresa já é feita assim para dar esse disco. Como é que é feita essa involuta então? A gente vai ver. Ó, a razão de torque aqui, o ganho mecânico, ela é também a razão de velocidades, como eu falei, certo? A involuta ela é feita da seguinte forma. Eu vou desenhar uma involuta para vocês depois, tá bom? Como é que se desenha, eu vou mostrar para vocês como que desenha a involuta. Ela é desenhada assim, ó. A gente traça linhas tangentes aos círculos, tá vendo? Ó? Essas linhas pretas aqui, elas são tangentes aos círculos. Porque elas são ortogonais ao raio, tá vendo? Ó? Uma linha ortogonal aqui, eu tenho um raio nessa linha vermelha pontilhada, são raios da circunferência. Então a linha tangente, ela é ortogonal ao raio. Então você tem cada linha preta dessa aqui é tangente a engrenagem. Essa circunferência aqui, existem 4 circunferências na engrenagem que a gente considera. Existe a circunferência primitiva. A circunferência primitiva é a circunferência desses círculos, como se você substituísse a engrenagem por 2 cilindros lisos. Aí o diâmetro desses cilindros aqui que é a circunferência primitiva. Ela não é, onde eu estava aqui, a circunferência primitiva, ela não é nem a circunferência externa nem a externa. Existe a circunferência de base. A circunferência de base é aquela usada para gerar a curva involuta, que é a curva do formato do dente. Existe a curva, a circunferência externa, que é essa parte mais externa do dente aqui. Existe a circunferência interna, que é aqui ligada ao pé do dente, tá? Então existem 4 circunferências, a gente vai ver depois como é que calcula cada circunferência dessa. Então como é que gera a involuta? A involuta, gente, ela é ortogonal a essas linhas aqui, ó, a essas linhas tangentes, tá vendo? Ó? A involuta que sai de cada ponto, né, ela pode sair de qualquer ponto aqui da circunferência de base. Ela é sempre ortogonal a essas linhas, as linhas tangentes. Ela vai girando aqui, ela vai girando, ela vai fazendo, na verdade, se eu continuasse aqui, ela vai fazendo um círculo, um círculo não, ela vai fazendo como é que é o nome dele? Um caracol. Ela vai fazendo um caracol aqui, tá? A involuta, ela faz um caracol, ela vai seguindo aqui, vai fazendo isso aqui e vai aumentando, é um caracol. E essa involuta, ela dá exatamente o rolamento de um dente sobre o outro sem haver deslizamento.
O par de engrenagem, né, ele é uma troca de torque por velocidade e vice-versa. Você pode usar o par de engrenagem para aumentar. É, você, você pode usar também com os mesmos diâmetros, né? Você pode simplesmente transmitir com o mesmo diâmetro aí é, o, o, o par de engrenagem. Se você tiver os diâmetros das duas engrenagens forem iguais, aí você vai ter velocidade iguais. Se for diferente, que é o caso mais geral, não é isso? Então você pode ter um aumento de velocidade ou um aumento de velocidade, redução de torque, ou uma redução de velocidade e aumento de torque. Aí depende do que você está querendo fazer na sua máquina, qual é a sua intenção, certo? De se fazer isso aí. Você tem a razão de engrenamento, já falamos aqui, né? A razão de engrenamento ela é sempre colocada como sendo maior que 1, tá bom? Você não usa números, é sempre o raio da coroa sobre o raio dividido pelo raio do pinhão. É sempre maior que 1. Independente se o pinhão é engrenagem motora ou engrenagem movida. Você usa sempre maior que 1. Como eu falei, é um número grande de curvas, né, que podem ser usados no dente para poder fazer a questão da eficiência de engrenamento, mas a mais comum são a cicloide. A cicloide é ainda usada como forma de dente em alguns relógios de pulso e parede, mas a maioria das engrenagens usa a involuta de um círculo como forma delas, né? Aí vem a forma da involuta. A involuta, eu falei lá como que ela é gerada, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma involuta. Eu vou desenhar uma involuta para vocês, mostrar o desenho, o passo a passo de como desenhar a involuta. Então eu vou deixar isso aí para mostrar isso aí, na verdade, né? Aqui tem o par de engrenagem, né? 2 dentes então engrenados. Aí temos aqui, ó, as circunferências. Tem essa linha preta, é a circunferência de base do pinhão, e aqui eu tenho a circunferência de base da coroa, certo? A circunferência de base, como eu falei, ela é usada para gerar a curva involuta. O uso dela para geração da curva da involuta. A circunferência primitiva, que é essa linha vermelha pontilhada, tá vendo? A circunferência primitiva do pinhão, no ponto ela toca em um ponto aqui, tem um ponto de contato entre a circunferência primitiva ou circunferência de referência, né, do pinhão com a circunferência primitiva da coroa, onde tem o ponto de referência aqui, esse ponto primitivo. Por quê? Porque a engrenagem eu posso substituir, né, imaginar ela como sendo 2 cilindros lisos rodando, né, onde o ponto de contato dos 2 cilindros é esse ponto aqui, ó, da circunferência primitiva ou circunferência de referência, ok? Existe na engrenagem o ângulo de pressão. O que é esse ângulo de pressão? O ângulo de pressão, ele é o ângulo aqui, tá vendo, ó, entre, se eu traçar pegar no ponto de contato aqui das circunferências primitivas, traçar uma linha que é tangente às duas, tangente à circunferência primitiva, que é essa linha preta aqui, ó, que é a velocidade no ponto de referência, essa linha preta aqui, e fizer uma linha tangente à circunferência de base, esse ângulo aqui é o ângulo de pressão. O ângulo de pressão, existem alguns valores padronizados aí para o ângulo de pressão, que é 14,5 graus, 20 graus e 25 graus. Desses três aí, o de 14,5 já ficou obsoleto. O 25 quase não é usado. Então, majoritariamente usado aí o ângulo de pressão de 20 graus, ok?
Então, as fresas, na sua grande maioria, as fresas para engrenagem, né, para fabricação de engrenagem, elas já são feitas de tal forma que dê o ângulo de pressão de 20 graus, ok? Esse ângulo de pressão aí, ele é importante por cálculo geométrico depois da engrenagem. A gente vai ver a importância desse ângulo de pressão. Aí tem aqui, né, o raio de referência, o raio primitivo da coroa, o raio primitivo aqui, o raio de referência para o pinhão, certo? Aí depois a gente vai ver lá que o dente tem a altura da cabeça do dente, a altura do pé do dente e a altura do dente. Que dá isso aí, me dá então as circunferências externa e a circunferência interna na hora de fazer o desenho da engrenagem, ok? Então, gente, eu vou parar por aqui a aula. A próxima aula, então, a gente vai fazer um desenho de uma engrenagem e vai ver os cálculos geométricos, então, da engrenagem na próxima aula, tá? Eu vou ensinar vocês como é que faz a curva involuta, como é que se projeta, como é que se desenha uma engrenagem, como é que faz os cálculos geométricos por enquanto. A gente tem aí, tem os vários tipos de passos aí para fazer uma engrenagem, para o engenheiro mecânico projetar uma engrenagem. Você tem os cálculos geométricos. Aí tem o desenho, né, os cálculos geométricos, dá todos os dados para você fazer o desenho. Você tem depois a análise cinemática, análise dinâmica, análise estrutural da engrenagem, ok? Aí, para se fazer um projeto de engrenagem, é isso aí. Então, essa aula de hoje é isso aí que eu queria passar, a parte introdutória em engrenagem de dentes retos. Ok? Então, encerramos por aqui. Até mais aí. Encerramos aqui. Tchau.